Olá pessoal, então agora a gente vai apresentar para vocês os nossos estúdios, os estúdios de gravação. Esse é um estúdio de gravação de áudio, apenas para gravação de áudio. Então esse é um estúdio que é mais, digamos, mais simples, tem menos equipamentos aqui dentro para evitar interferências, ruídos, esse tipo de coisa. Aqui a gente tem um microfone dinâmico, Sennheiser. A gente coloca a espuminha, né, para evitar qualquer coisa. Temos um pedestal, a gente coloca aqui. Aí geralmente o locutor fica aqui, nessa posição. E aqui a gente tem um local onde a gente pode colocar um tablet ou colocar os papéis. O locutor vai fazer a narração. A gente tem aqui um switcherzinho para fones de ouvido. Caso a gente precise fazer a locução com mais de um locutor, cada um deles vai ter uma saídazinha, um retorno, né? Para ouvir a própria voz e ouvir o que está sendo gravado, né? Acompanhar a gravação. Então, a gente tem um switchzinho de áudio. E fora isso, tem um fone de ouvido e 2 pedestais. Aqui dentro é só isso. E, é claro, a gente tem também o isolamento, né? Que é o fator mais importante, que é você ter um Sonex, né? Que vai ajudar a não pegar os ruídos, a criar, né, um ambiente acústico amigável. Bom, pessoal, agora que a gente já viu a sala de gravação, como vocês podem ver, ela é mais enxuta, né? Tem poucos equipamentos, até para você não ter ruídos, interferências eletrônicas. Na sala de gravação, no estúdio de gravação, você tem que ter menos equipamentos, geralmente o microfone e, assim, alguma coisa para o locutor ter uma referência, um tablet ou um roteiro impresso. Agora aqui, no nosso estúdio de edição, vocês podem ver que a gente tem mais equipamentos. Tem um monitor de referência, né, monitor de áudio. Você tem 2 monitores que são da mesma marca, tem as mesmas configurações para você ter essa dinâmica, né, do left, right, enfim, dos 2 canais de áudio, principalmente se você está trabalhando com som estéreo. Temos um computador, que é um computador bom. Temos um monitor de vídeo grande, né, para você ter a noção das faixas de áudio, principalmente se você for trabalhar com mais de uma faixa de áudio, né, quando você está gravando instrumentos, quando você está gravando mais de uma pessoa. E aqui a gente tem também a mesa de áudio. Essa é uma mesa de áudio comum, simples, já USB, né, que é importante você ter uma mesa USB, todos os canais estão aqui, e todos esses cabos levam ao estúdio de gravação. Aqui você não faz a gravação, aqui você tem os equipamentos todos, então é importante que você tenha cabos longos, né, que possam chegar a um outro estúdio. Fora isso, como a gente está falando de uma gravação, para você não perder o seu trabalho, e você tem vários equipamentos conectados, é importante que você tenha um no-break, né, que não precisa ser um no-break muito potente, mas pelo menos que aguente aí uns 5, 10 minutos, caso a energia caia, porque você está ali no meio de uma gravação, você não pode perder todo o seu material, né? Então, uns 10 minutos dá tempo de você salvar o seu trabalho, explicar para os locutores o que está acontecendo e, se for o caso, conseguir finalizar o que você vai gravar nesses 10 minutos, né? Fora isso, também, só para falar, já que a gente está na parte de equipamentos, se você não entende para que serve aquele equipamento, não tenha ele, a não ser que você sinta falta dele. Então, aqui a gente tem alguns equipamentos que a gente utiliza aqui no dia a dia, mas que você não precisa ter esses equipamentos. Você pode comprar coisas mais modestas. Inclusive, na nossa próxima sequência, a gente vai apresentar como é um setup mais modesto. Olá pessoal, agora que vocês já viram como funciona, como é uma sala de gravação, um estúdio de gravação, né? A gente já mostrou para vocês como é um estúdio de edição mais completo. Agora a gente vai mostrar para vocês como seria um setup básico, ou seja, usando o mínimo de recursos, né? Aqui a gente tem um notebook, né,
que a gente precisa para fazer a gravação. A gente tem um fone de ouvido, pode ser um fone qualquer. A gente tem uma plaquinha de áudio. Essa aqui é a Foxtrite, é uma placa muito boa, que você conecta ela ao seu notebook. E aqui a gente tem um microfone, é um microfone daqueles chineses, né, que já vem o microfone, vem o braço, vem a aranha, vem tudo. E ele custou em torno de R$200. Então, é um fone bem barato. Aqui, um dos equipamentos que eu tenho mais caro é essa placa de áudio, custou em torno de R$500. Mas hoje em dia ela é substituível, pode ser substituída por um microfone USB. Né? Aqui a gente vai apresentar também os microfones. Como eu apresentei no outro estúdio, o microfone dinâmico, esse aqui é um microfone condensador. Esses microfones condensadores, eles são bons quando você está num ambiente fechado, num estúdio. Quando você vai para shows, para um palco, uma coisa assim, eles não funcionam, porque a dinâmica deles é absorver todo o som do ambiente. Então, se você não tem um ambiente controlado, se você não está em um estúdio, ele não é aconselhável, até porque ele precisa de um tipo de energia chamado Phantom Power, que geralmente mesas de som ou placas conseguem levar para ele esse Phantom Power. E aqui no notebook, a gente tem o nosso programa de edição, que a gente vai apresentar para vocês nos próximos vídeos, que é o BandLab. E com a placa de áudio conectada ao notebook, com o microfone conectado na placa de áudio, aqui a gente, se eu quisesse, eu já poderia começar uma gravação aqui, apertando o R e falando no condensador. Aí aqui está gravando, terminou a gravação, você ouve, né, obviamente, e aí você faz as edições que você julgar necessário. E basicamente esse é o setup mais básico, assim. Claro, você pode gastar bem menos e utilizar até o celular, como a gente vai apresentar para vocês nos próximos vídeos. Mas por enquanto é isso.